Então, voltando ao nosso assunto, onde nós nos encaixamos nisso tudo? Porque afinal, de fato, a palavra de Deus diz que nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Então, como é que tudo isso se encaixa, como é que tudo isso se cumpre, como é que a gente se relaciona com isso tudo que Jesus Cristo está dizendo? E a resposta começa, vocês podem abrir junto comigo aí, a resposta começa por Romanos capítulo 7, e aí ao longo dessa resposta nós vamos, vocês vão ter os deveres de casa aí para anotar, então se você tiver como anotar, já vai se preparando aí. A nossa resposta começa por Romanos 7, a partir do versículo 7, onde o Paulo vai dizer o seguinte: que diremos então? A lei é pecado? Não, de maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Isso é uma coisa até meio óbvia, né? A gente pode deixar de lado um pouco a questão religiosa se a gente no país em que a gente vive, né? Se não há no Código, se não há na Constituição, se não há nas leis que regem o nosso país algo determinando que aquilo é crime ou que aquilo que é errado, então ninguém pode ser condenado por aquilo que não está estabelecido na lei como sendo crime, né? A gente pode até, enfim, fica difícil a gente, mas vamos imaginar lá no tempo da pedra, né? Porque hoje em dia a gente, fica difícil a gente se despir literalmente de tudo que a gente aprende moralmente, legalmente, até com relação à Bíblia, mas a gente fica imaginando lá na Idade da Pedra, por exemplo, as pessoas matavam umas às outras por questão de sobrevivência, né? As pessoas faziam coisas que hoje em dia seriam completamente condenáveis, mas que fazia parte daquela sociedade lá atrás e que fazia parte daquela realidade que muitas vezes era questão de sobrevivência e enfim, de prevalecer e até de manter a sua família, essas coisas todas. Então o que o Paulo está dizendo aqui é que, primeiro, eu sei o que é pecado porque a lei me diz que aquilo é pecado. Eu sei que roubar é crime, assim como roubar é pecado, porque tanto a lei de Deus como a lei dos homens me dizem que roubar é crime. Então, eu não posso fazer isso. Se eu fizer, automaticamente, aquela lei me condena e me impõe uma determinada pena. Mas o pecado, aproveitando no versículo 8, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. É aquele famoso adágio da gente que a gente diz aí, repete aí muitas vezes: aquilo que é proibido é sempre mais gostoso, né? Você diz para o ser humano, não faça uma coisa, e no momento que você diz, não faça uma coisa, aquilo parece que desperta um desejo na gente, uma vontade de fazer justamente aquilo que a gente não pode, né? Quem já foi filho aí, obviamente todo mundo é filho, mas quem já foi filho aqui, criança pequena aí, ó, da idade dessa galerinha aí, quantas vezes o pai da gente diz, não faça, não pegue aquele chocolate na geladeira, hein? E aí aquele chocolate parece que chama a gente, né? Parece que aquilo fica, a gente tá lá no quarto ouvindo, vem, ninguém tá vendo, ninguém vai saber que foi você. Tem até uns pais que nunca crescem, entendeu? E que aí sabe que o filho guarda chocolate junto com o Lego dele lá, com as coisas. Aí o que o pai faz? O pai vai lá, pega o chocolate,
pega a embalagem do chocolate, coloca um Lego dentro, embrulha de novo e coloca lá, né? Eu não sei de quem a gente está falando, não tenho a menor ideia de quem a gente está falando, né? Porque o filho não viu e tal, não, jamais cheguei, né? Não peguem aquilo, não pise na grama, e o sujeito vai lá e se sente tentado a pisar, tá aquela placa ali, 80 km por hora, não, mas se 80 km por hora, isso era para carro antigo, carro de hoje para 120 é a mesma coisa, são os novos 80, né? A gente tem essa coisa dentro da gente pecaminosa e corrompida de querer aquilo que é proibido, de querer aquilo que a gente não pode fazer. Nesse sentido que o Paulo está dizendo aqui, que o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, em mim produz o desejo de pecar, o desejo de transgredir, o desejo de fazer aquilo que é errado. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou. E por meio... Que é isso? Meu iPad tem vontade própria. Me enganou. E por meio do mandamento me matou. Ou seja, o problema é o mandamento? O problema é a lei? Quem é o problema? Fala baixinho para ninguém ouvir. Não deixa ninguém saber. Nós somos o problema. O mandamento é ruim? Não. Ruins somos nós. Ruins somos nós. E a lei, é isso que o Paulo está dizendo em outras palavras, a lei mostra a nossa fragilidade, a lei mostra a nossa deficiência. E aí o professor Luiz Saião faz uma analogia que eu achei muito legal. Ele diz, a lei não é um remédio, mas a lei é o resultado do exame. O grande problema é que muitas pessoas achavam que a lei era o remédio. Mas não, a lei estava mostrando justamente a nossa realidade. Quando você pega aquele exame, né, e que você vê aquele exame que às vezes é cheio, hoje os laboratórios são cruéis, né? Tudo que está errado eles põem bem vermelho mesmo para você saber, está errado, sinal vermelho, atenção. Eu fiz agora que tem 14 páginas, que eu não consigo nem olhar. Né? Eu também tenho dificuldade. Eu quando tenho que mandar o exame para minha irmã, eu mando a parte boa. A outra eu omito, então deixo lá no fim, enfim, dou uma disfarçada. Direto pro médico. Manda em preto e branco. Mas é melhor, né? Deixa ele. Que aí o médico interpreta, dá aquela suavizada, dependendo do médico, né? Tem uns que não, né? Você tá com um negocinho lá, olha só, você vai morrer amanhã. Que nem o cara quando eu tava com problema no pé. Olha, você sabe o que o ácido úrico faz? Ele vai fechar a sua veia, seu coração vai parar. Imagina só, eu quase tive um infarto ali na hora, quando ele estava falando aquilo. Não precisava nem esperar o ácido úrico fechar. Mas me assustei, é óbvio. Né? Eu olhei para essas criaturinhas aí, eu falei... É verdade, Deus sabe quem usa para falar com a gente. Agora, também no outro dia você liga para ele e diz, eu não morri. Eu não morri, exatamente. Estou aqui, mas não quero pagar para ver não. Toma remédio, é melhor. Toma lá o bagulho lá, não tem jeito. Né? Então a lei mostra a nossa fragilidade, a lei é esse exame, está dizendo aqui, olha, você precisa mudar, está alterado, seu colesterol está alto, seu triglicerídeo está ruim, sua glicose já foi para o saco há muito tempo, você está pecando, você está transgredindo, a lei está te mostrando aquilo, é um retrato, né? Expõe as nossas fragilidades e as nossas deficiências. E o Paulo segue, de fato a lei é santa, sim, e o mandamento é santo, justo e bom, é óbvio, foi dado por Deus. Imagina se Deus vai fazer alguma coisa para o nosso prejuízo ou para nos matar. E então o que é bom se tornou em morte? Para mim não, de maneira nenhuma, ele continua. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, para que a gente entendesse que pecado é pecado e que não adianta a gente tentar encobrir, que não adianta a gente tentar dar um jeitinho, que não adianta a gente distorcer, que não adianta a gente ser superficial. Pecado é pecado e a gente precisa tratar como pecado. Lembra do que ontem, do que o Pedro falou, pecado precisa ser tratado como pecado, esse pecado que tenazmente nos assedia, depois na sequência do que o Pedro falou, esse pecado que muitas vezes
a gente não resiste como a gente deveria resistir. A lei está ali dizendo, está botando o sinal vermelho, é pecado, para porque você vai morrer, para porque você vai perecer, chamando a nossa atenção. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu a morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Ou seja, a lei é a confirmação da nossa derrota. A lei é a confirmação da nossa deficiência. A lei é a confirmação da nossa depravação total, usando um termo aí da reforma. A lei é a confirmação da nossa degeneração. Mas a lei não pode nos justificar. E a lei não pode nos salvar. Dever de casa, leiam lá, Romanos capítulo 4. O Paulo vai dizer isso. A lei não é suficiente. A lei é o alerta, a lei é o exame, a lei é aquilo que nos expõe, mas ela não tem poder para nos salvar e nem tampouco tem poder para nos justificar. A lei, conhecida como lei cerimonial, porque a gente precisa fazer essa distinção, porque no final das contas, muitas vezes a Bíblia faz essa comparação entre graça e lei, e às vezes o lei quer dizer coisas diferentes daquilo que às vezes a gente imagina, né? Então, quando a gente fala de lei, a gente está falando tanto da lei cerimonial, a gente está falando da lei moral, como a gente também pode estar falando da lei, como é que chama? Da lei civil, né? Da lei que regia aquele país chamado Israel, aquele povo chamado de hebreu, né? Como a nossa Constituição, como o nosso Código Penal, como o nosso Código Civil, essas coisas. Então a gente precisa entender a respeito de que lei ele estava falando. Mas com relação à lei, a lei moral, ela não pode nos justificar. Da mesma maneira que a lei cerimonial, ela, e a gente já passou longos domingos aqui falando sobre isso, lá na Epístola de Paulo aos Gálatas, onde ele vai dizer que a lei também não é exigida de nós como gentios. Que nós, para nos tornarmos filhos de Deus, não precisamos realizar aquelas cerimônias que eram particulares e típicas dos judeus, como, por exemplo, oferecer sacrifício, guardar o sábado, todas essas coisas. Mas a lei se cumpre. Por quê? Porque essa lei se cumpre perfeitamente em Jesus. Aquilo que a gente vai ler na Bíblia como as exigências da lei, elas são plenamente cumpridas em Jesus. Se a gente for ler, para não querer me alongar mais, mas só para contextualizar, se a gente for ler lá quando Deus estabelece as leis do sacrifício, quando Deus estabelece lá o bode expiatório, a maneira como os sacrifícios deviam ser feitos, a gente vai ver que Jesus Cristo cumpriu todas aquelas exigências. Por isso, hoje nós não estamos aqui diante de um altar cheio de sangue, cheio de bicho morto, cheio de mosca, aquela coisa. Não sei como é que Deus lidava com essas coisas ali, mas eu só fico imaginando aquele cenário ali meio de filme de terror. E era a realidade deles, porque eles precisavam sacrificar, o sangue precisava ser derramado para que eles tivessem os seus pecados perdoados. Isso não vale para nós, porque nós estamos debaixo do sacrifício de Jesus Cristo, nós estamos debaixo e lavados com o sangue do Cordeiro. Então aquilo que a lei cerimonialmente exigiria de nós foi cumprido em Jesus Cristo. E por meio de Jesus Cristo nós somos livres dessa parte da lei. Portanto, a gente pode dizer que nós não estamos debaixo da lei nesse sentido, mas nós estamos debaixo da graça. Então, resumidamente, nós não estamos debaixo da lei civil, porque obviamente nós não somos
aquele povo separado que foi constituído para ser uma nação, um país de verdade, um país que existe hoje, né? Ainda fisicamente falando, politicamente falando. Então, não estamos debaixo daquela Constituição, como também não estamos debaixo daquela lei cerimonial, porque ela já foi cumprida por meio de Jesus, mas também, de certa forma, ainda que Jesus nos chame a obedecer e a termos como parâmetro de vida, como parâmetro moral, a lei de Moisés, nós podemos dizer que também nós não estamos debaixo da lei no sentido de que nós não estamos debaixo da condenação da lei. Lembre-se do que a gente acabou de ler aqui em Romanos 7. Uma vez que o pecado, uma vez que o crime é identificado e tipificado, você está sujeito a julgamento e a condenação. Certo? Isso, não estou nem falando em termos bíblicos, em termos inclusive civis, os advogados que estão aqui podem confirmar o que eu estou falando. Se você comete um crime, se você erra, e aquilo pode ser tipificado como um crime pela lei que é estabelecida no seu país, você está sujeito a julgamento e a condenação. Da mesma maneira, com relação ao pecado. O nosso pecado pode ser identificado e tipificado na lei de Moisés? Sim. Nós estamos debaixo de julgamento e de condenação? Sim. E aí é que vem a alegria da nossa vida. Embora essa lei sirva de parâmetro para a gente, como nós devemos nos comportar, como nós devemos relacionar com Deus e uns com os outros, no que diz respeito ao julgamento e à condenação, nós estamos debaixo da graça por meio de Jesus Cristo. Então, ainda que nós consigamos identificar os nossos pecados e nós, por causa disso, devamos nos arrepender pelos nossos pecados diante de Deus, a gente vive a realidade daquilo que o Paulo descreve em Romanos no capítulo 8, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a condenação, o preço, a pena foi cumprida por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, se nós estamos em Cristo, nós estamos livres de condenação, nós estamos livres de pena. O que não significa que nós não devamos nos arrepender dos nossos pecados, o que não significa que nós não devamos procurar e nos esforçarmos para vivermos de acordo com as regras estabelecidas pela palavra de Deus. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue viver de acordo com essas regras? Bom, esse é assunto para a próxima semana. Se assustaram, né? Não, hoje eu botei até um cronômetro aqui para poder ficar dentro do tempo aceitável. Mas semana que vem a gente vai entender como isso é possível. Mas hoje a gente vai participar da ceia. Peço ajuda aí dos universitários para servirem a ceia. Maitê, se quiser ajudar ali, por favor, a servir. Tá lá, filhinho, tá lá. A servir a ceia, eu te agradeço muito. A gente hoje, a palavra de Deus diz que a gente está fazendo isso em memória de Jesus, né? O próprio Jesus diz: quando vocês se reunirem, façam em memória de mim. Quando vocês se reunirem, façam isso para participar da ceia, façam isso pensando naquilo que eu fiz. E com tudo isso que a gente ouviu hoje, é maravilhoso a gente poder pensar que mesmo tendo todas as razões para nós sermos condenados, mesmo tendo todas as razões para nós estarmos debaixo de pena constante da parte de Deus, de julgamento constante da parte de Deus, nós temos um cordeiro que foi oferecido como sacrifício por nós, cujo sangue é derramado sobre as nossas vidas e nos limpa de todo pecado.
Se hoje nós estamos aqui, e é sempre bom e importante, eu não me canso de lembrar isso, se hoje nós estamos aqui de graça, estamos aqui diante de Deus completamente de graça, sem que precisemos pagar preço algum, é porque um preço extremamente alto foi pago por nós. No nosso país a gente não tem essa instituição, mas nos Estados Unidos, por exemplo, ela ainda persiste em alguns estados. Imagine que você está no corredor da morte e que você está ali porque você merece estar ali. Você está ali porque aquilo que você fez justifica a pena que você recebeu e justifica a condenação que está prestes a lhe ser imposta. E aí vem alguém. Que susto. E aí vem alguém e diz para você: você não vai morrer. Eu vou deixar você viver. Eu amo você de tal maneira que eu não vou deixar você morrer. Você errou. Você cometeu o crime. A condenação sobre você é mais do que justa. Mas eu não vou deixar você pagar. Quem vai pagar sou eu. Você está livre para ir. Eu já fiz isso, eu já passei por isso mais ou menos. Né? Mas, enfim, eu tinha certeza da minha inocência e graças a Deus, do Deus a quem a gente serve, de todas as orações que estavam sobre mim e todo o socorro que estava sobre mim naquele momento em que eu tive ali perante o juiz. Mas mesmo sabendo disso tudo, vocês lembram daquela época lá, mesmo sabendo disso tudo, na hora que a gente ouve, olha, você está livre para ir, é um alívio que dá de você poder saber que tudo aquilo acabou. Né? Então, olha para Jesus hoje e lembra que você devia estar recebendo toda a ira e todo o castigo de Deus. Mas você está livre para ir. Você está livre para seguir. Você está livre para viver em santidade diante de Deus. Você está livre para amar a Deus. Você está livre para andar em liberdade. Porque Jesus Cristo tomou o teu lugar no corredor da morte. Jesus Cristo tomou o teu lugar na cadeira de condenado. Jesus Cristo tomou o teu lugar na cruz. Jesus Cristo recebeu toda a pena, toda a condenação, todo o castigo que eu e você merecíamos. E é por isso que a gente está aqui hoje. Então, nesse espírito, nós, Senhor, te louvamos e te agradecemos. Nós bendizemos, Senhor amado, a Ti, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, por esse pão que justamente representa o Teu corpo. O Teu corpo, Senhor amado, que foi moído, que foi, Senhor amado, castigado, que recebeu uma pena que não era tua, Senhor. Mas que por receber sobre si essa pena, nós nos tornamos livres. O pecado já não tem mais efeito, Senhor amado, de condenação sobre as nossas vidas. A lei nos serve parâmetro, Senhor amado, de como vivermos e agradar a Deus, mas não tem poder para nos condenar, Senhor amado, nem para nos matar. Porque nós vivemos, Senhor amado, por meio daquele que nos amou, por meio de Jesus Cristo, por meio do seu sangue derramado por nós na cruz do Calvário. E assim, Senhor, nós recebemos com alegria, com gratidão, Senhor amado, esse pão, lembrando, Senhor amado, da tua obra. Sobretudo nesse dia, lembrando, Senhor amado, que esse pão representa, Senhor amado, aquele corpo condenado que recebeu sobre si uma pena que era nossa. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Querido soberano Deus, igualmente, Senhor amado, nós te damos graças por esse suco que é a representação do teu sangue derramado por nós na cruz do Calvário, do sangue do Cordeiro,
derramado como expiação, como propiciação, Senhor amado, pelos nossos pecados. A lei diz, Senhor amado, que onde houvesse pecado, era necessário o derramamento de sangue. Por séculos, Senhor amado, animais foram sacrificados. Sangue foi derramado. Mas sem de fato, Senhor amado, conseguir trazer a justificação, sem de fato conseguir tornar justos aqueles que o faziam. Porque é bem verdade, Senhor amado, que momentos após aquele sacrifício, o pecado ou outros pecados novamente seriam, Senhor amado, praticados. Porque é assim que nós somos, corruptos, corrompidos. Mas por meio do teu sacrifício, e de uma vez por todas, daquele, Senhor, que cumpriu todas as exigências, Senhor amado, da lei, daquele em quem a lei se completa, daquele para quem a lei aponta, daquele para quem a lei se cumpre, em quem a lei se cumpre, aquele que foi o único capaz de cumprir, Senhor amado, do começo ao fim, nos mínimos detalhes, todos os requerimentos, todas as exigências, Senhor amado, da lei. De uma vez por todas derramou o seu sangue. E revestidos, Senhor amado, desse sangue, Senhor amado, e tendo recebido o Espírito de Jesus Cristo, nós, Senhor amado, somos declarados justos, não pelas nossas obras, mas porque o Senhor cumpriu os requisitos. Aquele que foi justo, perfeitamente justo, irrepreensível, nos faz justos também em si. E por isso, Senhor, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, porque ainda era necessário que o sangue fosse derramado. E foi o teu sangue, Senhor amado, derramado por nós na cruz. Estabeleceu conosco esse concerto e que nos limpa de todo o pecado. Muito obrigado, nós somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Te louvamos. Muito obrigado. A Ti bendizemos, a Ti glorificamos. Ó Cordeiro Santo de Deus, nós Te adoramos, Senhor, porque Tu és digno, Senhor amado, de toda adoração. Não há ninguém igual a Ti. Não há ninguém que se compare a Ti. Não há ninguém que jamais foi capaz de fazer aquilo que o Senhor fez. Por isso nos prostramos, Senhor amado, aos Teus pés. E consagramos toda a nossa vida, todo o nosso ser, tudo o que somos, Senhor amado, a Ti, em nome de Jesus Cristo. E para terminar, eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Mais uma vez, enche-nos, Senhor amado, com o Teu Espírito. Que mais, Senhor amado, do que ações externas, do que o cumprimento de rituais, as Tuas leis estejam gravadas em nossos corações. Para que por meio do Teu Espírito possamos cumpri-lo, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Bom, 2 recadinhos para a gente
terminar. Primeiro, nossas orações finais. Os aniversariantes dessa semana. Quem será que faz aniversário, hein, Aníbal? Né? Dia 6 faz aniversário o Stefano Carluccio, Deus abençoe aí o Stefano. No dia 9 faz aniversário nosso querido Aníbal, Deus abençoe aí o Aníbal. E além desses nossos irmãos que congregam conosco aqui, também fazem aniversário aí, estarão em nossas orações amanhã, no dia 4, minha irmã faz aniversário, minha irmã mais velha. Ela faz dia 9. Aparecida também faz dia 9, parabéns, Aparecida. 6 de setembro? Então depois vamos incluir o Miguel e a Aparecida nas nossas orações aí, no nosso... Miguel já tinha. Pois é, mas... Alguma coisa... eu vou dizer uma coisa pra você, ou eu faço alguma coisa muito errada, ou eu não sei o que é que acontece, porque eu vivo colocando nome no meu telefone e eles vivem sumindo. De verdade. Mas, enfim, eu vou anotar de novo o nome do Miguel, porque eu sei que às vezes não está na nossa lista ali, que já está bem antiga e defasada, mas eu vou anotando e confiro no celular. Mas, enfim, então repetindo. Minha irmã faz aniversário amanhã, dia 6, Stefano, também junto com o Stefano, a Gabriela, filha da Clarinha, e o Miguel fazem aniversário. No dia 9, Aníbal e a Aparecida fazem aniversário. No dia 8, o James faz aniversário. No dia 10, a Marina lá de Los Angeles faz aniversário, mulher do Marcos. Deus abençoe aí todos os aniversariantes. Esqueci de alguém mais? Não? Então vamos seguir em frente. No calendário vai estar tudo certinho aí, em nome de Jesus. Então vamos orar pelos aniversariantes. Mas antes da gente orar e fazer a oração final, eu queria dar início essa semana, começando setembro, esse mês tão especial, florido, maravilhoso, cheio de pessoas especiais que fazem aniversário, né não, Leozinho? Aí completam anos de vida, o mês mais incrível do ano, né? Maravilhoso. Eu queria que a gente começasse, eu acredito que muita gente já faz, mas que a gente o fizesse institucionalmente, que a gente fizesse em conjunto, que a gente começasse a orar juntos, né? Por isso eu estou dizendo começar, pelas famílias. Não apenas pelas famílias aqui dentro, mas por aquelas famílias ao nosso redor que muitas vezes contam com o nosso socorro, contam com o nosso amparo e vivem momentos de muita dificuldade. A gente está vivendo tempos muito difíceis. Eu estava até conversando isso com Pedro ontem, e eu não estou fazendo aqui discurso ideológico, político, nem nenhuma dessas besteiras que ficam usando o cristianismo para se justificar. Essas pessoas só querem voto, estão nem aí para o que Jesus disse ou não disse. Estou falando do que a Bíblia diz, né? E da situação da gente de acordo com o que a palavra de Deus diz. Vivemos tempos difíceis. Nossos filhos são expostos muitas vezes a ensinos, a situações que na maioria delas nós devemos evitar, e que nós devemos estar atentos, evitar, educar e corrigir, mas que nem sempre isso é possível, porque a gente também não está em todos os lugares o tempo todo, né? Então a gente precisa de oração, assim como os nossos casamentos, os nossos lares. Todo mundo aqui é ser humano, todo mundo falha, todo mundo vive momentos de crise, e a gente precisa estar junto em oração para que a gente não pereça. Ultimamente, a quantidade, e a Beluca, que trata dessa área aí profissionalmente, pode confirmar, mas é inacreditável que às vezes a gente vê pessoas que constituíram uma família fazendo umas contra as outras, muitas vezes colocando no meio crianças inocentes que não pediram para nascer e que, como eu costumo dizer hoje em dia, que estão literalmente no meio de um circo de horrores,
sendo emocionalmente violentadas, às vezes fisicamente violentadas. Não estou nem falando de sexualmente nem nada, embora isso também seja um outro problema, mas fisicamente violentadas, emocionalmente violentadas, porque as pessoas não assumem o seu papel diante de Deus como servos de Deus, como maridos, mulheres, como pais diante de Deus. E a gente precisa estar atento a isso, porque o diabo não está dormindo. Eu não estou aqui querendo botar terror, nem fazer aquelas coisas, né, que a gente vê por aí, mas a gente também não pode ter os olhos fechados para uma realidade, uma batalha que acontece todo dia dentro da nossa casa. E que se a gente não vigiar, e que se a gente não orar, a gente vai ter dificuldade de prevalecer e de vencer, de fato, de verdade. Principalmente se a gente não fizer alicerçados e fortalecidos na palavra de Deus. Lembremos-nos de uma das parábolas que a gente vai ouvir ainda no Sermão do Monte, é que a casa que prevalece, a casa que permanece de pé, é aquela que por sua obediência e submissão a Cristo se mantém alicerçada nele. A parábola é bem elucidativa quando ela diz que os ventos sopram sobre todos. Sobre todos. Aqueles que não têm Jesus e que não o obedecem, perecem. Mas aqueles que têm Jesus e que permanecem nele, não é que não vão ter ventos soprando, não é que não passarão por adversidades, mas por estarem em Cristo, vão ter as armas suficientes e necessárias para prevalecer. Então, é bom que a gente cuide. Eu sei que talvez a maioria de vocês já faça isso, mas que a gente possa fazer isso também conjuntamente, que a gente possa fazer isso como igreja. Então, inicialmente, eu queria propor que no momento em que a gente se reúne para orar às 6 horas, que toda quinta-feira a gente passe a dedicar aquela oração de quinta-feira exclusivamente às nossas famílias, que eu digo, é de todos nós e de todos aqueles que estão em torno de nós, né? E que a gente passe a orar especificamente nesse sentido, e que você inclua nas suas orações também todas as famílias que estão aqui, a sua própria família, os seus filhos, os seus netos, conforme for o caso. E eu, junto com as nossas orações, vou compartilhar com vocês uma série de mensagens que eu tenho assistido, com a qual eu tenho sido muito abençoado e tenho aprendido muito do pastor Tiago. Caramba, esqueci, eu sabia que eu esqueci o sobrenome dele, mas do Tiago Mates, que é de uma igreja lá de Indaiatuba, chamada Red, a igreja deles. Não sei porque que eles chamaram de Red, mas enfim, para mim pouco importa o nome da igreja, o que importa é a palavra, né? E que, assim, eu já ouvi muita pregação sobre família, já ouvi muito aquele stand-up comedy daquele cara lá que gosta de ser engraçadinho, né? Que para mim aquilo é stand-up, não é pregação, falando sobre família. Claro que no meio da gracinha você pode tirar umas coisas úteis ali, mas enfim, é um stand-up. E já vi muitas outras pregações, mas é claro que eu não vi todas que existem, e não é isso que eu estou dizendo, mas o que está me edificando e o que me faz pensar que é válido compartilhar aquilo que o Tiago tem falado é a maneira como ele literalmente, sem nenhum pudor, no bom sentido da coisa, ele toca nas feridas que precisam ser tocadas e ele fala aquilo que a gente precisa literalmente ouvir. Coisas que no momento em que a gente ouve, às vezes a gente até fala, opa, peraí, mas ele falou isso mesmo? Né? E que a gente precisa ouvir. E que eu tenho certeza que da mesma maneira que está abençoando a minha vida, vai abençoar a vida de vocês também. E eu gostaria que a gente fizesse isso não apenas como igreja, mas gostaria de sugerir que você fizesse isso junto com a sua família. Eu sei que às vezes a gente tem horários diferentes,
mas talvez naquele momento da oração, das 6 horas, um pouquinho depois daquilo, um pouquinho antes do jantar, enfim, que a gente sente com os nossos filhos ou com os nossos pais, conforme for o caso aí, que a gente possa assistir junto, aprender junto, orar junto, porque os dias são maus, e se a gente não entender o nosso papel como família no reino de Deus, a gente vai perecer. Então, enfim, é claro, como tudo que é feito aqui, isso é muito mais um conselho, é muito mais enfim, a exposição de uma necessidade do que uma convocação, do que uma obrigação. Cada um é que sabe se vai participar ou não. Ninguém vai ficar te vigiando, viu o vídeo, orou, não sei o quê. A responsabilidade é de cada um, né? Ninguém vai para o céu um pelo outro. Então, saibam que a partir dessa semana, a partir desse mês e até o momento em que Deus mudar as coisas, ou para mais ou para menos, enfim, Deus é que sabe. Nós vamos estar toda quinta-feira especificamente, inclusive se você tiver pedidos de oração nesse sentido, que a gente quiser compartilhar, porque às vezes a gente não quer compartilhar e todo mundo tem o direito de manter-se reservado. Se você quiser compartilhar, a gente pode fazer uma lista específica de motivos de oração nesse sentido, para a gente estar junto, orando uns pelos outros e pelas nossas famílias. E de novo, procure fazer isso em família, com o seu grupo familiar, com seus filhos, com os seus pais, na medida do possível. Não posso na quinta, não interessa. Você pode na sexta? Então faz na sexta. Posso na segunda, não interessa. O importante é que você faça, tá certo? Então vamos orar pelos aniversariantes, vamos orar aí também pela nossa lista de oração, em nome de Jesus. Querido soberano Deus, nós te agradecemos, Senhor amado, pela vida dos aniversariantes dessa semana. Te agradecemos, Senhor amado, pela vida da Tatiana, do Stefano, Senhor amado, da Gabriela, do Miguel, do Aníbal, da Aparecida, do James, da Marina. Senhor amado, pedimos ao Senhor que os abençoe em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor que os guie, que os livre do mal, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Pedimos ao Senhor que abençoe, Senhor amado, suas famílias, Pai amado, em nome de Jesus. Que possam, Senhor amado, habitar em lares, Senhor amado, alicerçados em Cristo, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo. Que, como família, possam cumprir, Senhor amado, os seus mandamentos, Senhor amado, estarem estabelecidos, Senhor amado, na rocha, para que no dia mau como esse, Senhor amado, que vivemos, como aqueles que ainda enfrentaremos, possam prevalecer em nome de Jesus Cristo. Nesse mesmo sentido, Senhor, eu oro por cada um de nós que estamos aqui. Oro, Senhor amado, por aquelas pessoas em nossa lista de oração. Ó Deus, em nome de Jesus, especificamente, peço ao Senhor que abençoe nossas famílias, que abençoe aquelas famílias ali, Senhor amado, representadas, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E que possam estar em Ti, que possamos todos estar em Ti, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. E assim, estando em Ti, tenhamos, Senhor amado, tudo aquilo que precisamos, Senhor amado, para vencer o mundo, ó Deus, em nome de Jesus, e para perseverarmos e prevalecermos até o fim, para a glória do Teu nome. Peço ao Senhor que abençoe essas vidas. Senhor, peço ao Senhor que opere naquilo que precisam, conforme a Tua vontade. Peço ao Senhor que os abençoe para a glória do Teu nome. Que abençoe a cada um, Senhor amado, daqueles que estão aqui, que abençoe aqueles que estão em casa, Senhor, também, que estavam assistindo e que poderão continuar assistindo, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo mais tarde. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consolação e comunhão do Espírito estejam sobre todos. Estejam, Senhor, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, para a glória do Teu nome. E em nome de Jesus. Amém. Amém. Ótima semana. Beijo para todos. Deus abençoe vocês.